Olha só, pessoal, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram manifestações em Belo Horizonte e diversas cidades do país nesse domingo. Em comum, as manifestações pediam a anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e tiveram faixas com elogios ao governo americano, gritos de fora Lula e críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Impedido pela Justiça de deixar sua residência nos fins de semana, o ex-presidente acompanhou à distância as manifestações, mas participou por meio de ligações para quem estava no carro de som durante os protestos. Por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira, aqui por Minas Gerais. As ausências de governadores de direita, como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, foram notadas, inclusive por pessoas ali do bolsonarismo. Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você. Eu sei que você coordenou essa cobertura ontem aqui na Itatiaia, pelo itatiaia.com.br. Como é que você viu aquilo tudo que aconteceu ontem? As manifestações um pouco maiores do que as anteriores, não iguais àquelas de antigamente, mas movimentação um pouco maior. Nicolas Ferreira, por exemplo, que estava ali meio brigado com o filho do Bolsonaro, subiu o tom, Silas Malafaia também. Enfim, foi um movimento grande, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Acho que vários recados foram dados ontem, né, nas ruas. Alguns chamaram mais atenção, alguns são mais importantes da gente analisar. O primeiro é que as manifestações estão voltando a ganhar atração. A gente tinha observado uma queda significativa nos últimos tempos, as manifestações estavam minguando, e ontem a gente viu que uma parcela importante da população voltou aí nas ruas, tanto aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, quanto em São Paulo, são números que estão voltando a chamar atenção. E muito destacado também a participação do Nicolas, O Nicolas esteve em BH de manhã e depois de tarde foi para São Paulo. Ele tem se tornado indiscutivelmente um dos principais nomes da direita no país. O Nicolas já não está mais em Minas Gerais, já virou um nome nacional e ele consegue mobilizar as pessoas para ir para a rua. São poucos políticos hoje no Brasil que conseguem. E aí na pauta, eu acho que ontem o principal o alvo dos discursos foi o ministro Alexandre de Moraes. Curiosamente, foram mais discursos criticando o Moraes do que críticas ao próprio governo Lula. Claro que as críticas ao Lula aconteceram, ao governo Lula, mas o foco, talvez, da indignação, e eu acho que o que leva as pessoas para a rua, muito mais que defender um candidato X ou Y, é a indignação. E eu acho que a indignação contra o Moraes está ficando muito escancarada nessas manifestações. Eu acho que deveria ser um recado para o Supremo, Eu acho que um recado para o Supremo que é muito melhor tirar de um ministro, que às vezes tenta trazer tudo para ele e levar para o plenário. Todos os casos de maior repercussão, casos que são mais politizados, que talvez nem deveriam estar no Supremo, mas que estão, seria muito mais importante para o Brasil, para nossas instituições, que esses casos fossem levados para o plenário, para que todos os ministros possam discutir e que aí o país teria uma resposta da Suprema Corte de forma mais ampla. Mas sem dúvida, viu, Júnior, isso é uma movimentação importante que já o pessoal está de olho aí em 2026. Ô Edilene Lopes, o Marcelo usou a palavra indignação e na minha cabeça havia ficado a palavra comemoração. A sensação que eu tive é que eles comemoraram muito as sanções da Casa Branca contra o Alexandre de Moraes. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes. Iniciaram essas comemorações na semana passada, quando a Lei Magnitsky foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Essas manifestações que estão acontecendo, organizadas pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro, têm o objetivo de fazer uma mobilização, a exemplo do que foi o Fora Dilma em 2016. Esse é o objetivo deles. Eu tenho conversado com muitos parlamentares. Eles tentam puxar essa movimentação nas ruas e de forma descentralizada. Por isso, cada parlamentar ficou no seu estado, fazendo a mobilização da base, à exceção de Nicolas Ferreira, que esteve em São Paulo, porque a capacidade de mobilização dele é grande, então a principal praça seria São Paulo. Então ele esteve em Belo Horizonte, que é o colégio eleitoral dele, e também na capital paulista, e puxam também a movimentação pelas redes sociais, como, por exemplo, com a hashtag Reaja Brasil, um site que fizeram para listar o que seriam as quebras legais que teriam sido cometidas por Alexandre de Moraes. Enfim, inicia uma mobilização que é nas ruas e é que também nas redes sociais. Hoje, se a gente for parar para reparar, Júnior, embora os bolsonaristas digam não acreditar que Alexandre de Moraes possa ser candidato à presidência da República, eles acreditam, por exemplo, que se um ministro do STF fosse na impossibilidade de Lula e Haddad seria Flávio Dino. Se a gente olhar para a polarização, hoje Alexandre de Moraes polariza tanto com Jair Bolsonaro quanto polariza o presidente Lula. Então ele é uma figura que, embora seja um ministro do Supremo, ganhou as ruas para aqueles que o defendem e também o ódio daqueles
daqueles que o detestam, que é a base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se a gente começar a pensar Alexandre de Moraes como uma figura política que possa sair do Supremo Tribunal Federal, ele é uma das pessoas, talvez seja a pessoa que mais polariza com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ganhou essa força devido aos protestos da direita contra ele por causa das sanções com Bolsonaro. Então eu acho que essa é uma situação que a gente deve começar a observar. Nunca demonstrou nenhuma pretensão, nunca falou que queria ser candidato, mas hoje, das figuras políticas e do cenário jurídico que poderiam ser algum dia candidatos, talvez Alexandre de Moraes entrasse nessa lista como um rival importante para Bolsonaro, que poderia engajar pelo menos um percentual da esquerda, que hoje o adora, chama de Xandão. Não, tô com Xandão, Xandão isso, Xandão aquilo. É isso que hoje parte da esquerda brasileira fala. Rita Mundim, as manifestações ganharam nova atração. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, ganharam tração e, acrescentando o que o Marcelo falou, né? Além de um recado bem claro para o Supremo, para o ativismo, né, político do Supremo e o protagonismo do Supremo, eu acho que essas manifestações estão mandando um recado para o Congresso Nacional. Que o Senado, que a Câmara acordem e escutem, né, o clamor popular. Então, acho que o objetivo de uma manifestação é quando você se sente indignado, quando você se sente incomodado, e aquele incômodo e a indignação é maior do que a zona de conforto. Então, nós estamos no momento em que a política e a economia estão se misturando muito e as decisões políticas estão pesando na economia, na população, no bolso da população e na expectativa, inclusive, de crescimento do país. Então, é necessário, sim, fazer uma leitura ou uma releitura de tudo isso que está acontecendo. E, de novo, eu invoco aqui o ministro Fux, do Supremo, que eu acho que ele teve essa sensibilidade de ter essa leitura de que os juízes não receberam, os juízes do Supremo nunca receberam nenhum voto popular. Então, eu acho que acima do Supremo esse recado foi para o Congresso brasileiro. Ô William Travassos, eu tenho uma coisa que a Edilene falou que tá martelando aqui na minha cabeça. Se você falar que é o Alexandre de Moraes para presidente... Pois é, exatamente nisso. É porque a Edilene tá falando dessa questão do possível nome que vai disputar. O bolsonarismo, ele tá criando um novo líder político? Bom dia. É possível. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Mas só imaginar que o Alexandre de Moraes, né, vai concorrer a uma presidência, imagina o que seria isso. Gente, eu acho que a direita tá rachando, né? Vide a ausência, né, dos governadores. O Silas Malafaia já pontua dizendo, a turma tá com medo do Xandão, não quer se envolver. E aí eu percebo agora a ala mais radical da direita dizendo o seguinte, a nossa proposta é uma mudança, a gente quer quebrar o protocolo e vamos tirar o Alexandre de Moraes, é o fora Lula. E isso não bate com os governadores que estão tentando fazer política em função. Bom, Zema tem a história do Propag, a dívida de Minas, toda a dependência financeira do governo federal. E assim vai se espalhando pelos estados. Olha, para quem já viu manifestação na Avenida Paulista, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu vejo as manifestações, elas estão com racha. Você não tem mais o público que nós tínhamos. Você pode até falar, melhorou um pouco, mas ainda o bloco não está na rua, gente. Você está falando que teve pouca gente? Eu acredito que sim, Júnior. Eu acredito que sim. E eu acho que cada vez mais a direita está rachando. E aí você tem o cara mais radical que quer o fora Moraes e vambora, é anistia. E a gente tem o exemplo, é o Senado com 30 e poucos votos a favor, não é isso? Ou 30 e poucas assinaturas a favor do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas não há um consenso nesse tema. E aí, por medo ou não, eu não sei se o tema da anistia e do impeachment, Alexandre de Moraes, é um consenso entre os conservadores. Por mais que você tenha os absurdos do Alexandre de Moraes. Mas eu não sei se isso tem um apelo popular para tirar o cara num domingo e ir pra rua e falar assim, realmente nós queremos tirar o Alexandre de Moraes. Ou se a pauta é outra.
mas a ala mais radical da direita vai bater nessa tecla porque precisa eleger os seus senadores. E a gente sabe que, por exemplo, nós temos 2 vagas aqui em Minas Gerais. E a direita já diz isso, eles já têm um candidato. E não vai ser qualquer um, não. Eles vão pegar a indicação do Cleitinho, do Nicolas, da turma que acredita o seguinte, ó, você é bolsonarista. Qualquer outro que venha de paraquedas tentando se aproximar, e nós já vimos isso aqui, ele tá fora. Ou o cara é bolsonarista e é raiz e vai ter o apoio dessa turma, ou então, o recado é bem claro, segue seu rumo. Ô, Júnior, só uma parte rápida. Eu acho que o WT tá querendo lutar contra as imagens, né? Então porque tá quando bom, ele Marcelo. fala que as manifestações ontem estavam vazias, não estou ele falando... tá ignorando o que a gente viu, né? Você tá sendo negacionista agora, porque as você imagens está estão sendo ali. oportunista mais uma vez, tentando me atacar nessa conversa de redação. O que eu tô te dizendo é o seguinte, Marcelo, pega as imagens. Eu não tô dizendo que a manifestação estava vazia. Eu estou te dizendo que em comparação ao que eu já vi, a mobilização era muito maior. Mas espera, o Júnior te perguntou, você acha que teve pouca gente na rua ontem? Você falou que acha. Em comparação ao que eu já vi, eu não tenho dúvidas. Entendi, mas eu já vi motociata com o Bolsonaro e já fui a 3, 4 motociatas. Já vi manifestações na Paulista com 6 quarteirões tomados e não 2, 3 como eu vi. E aí você acha que essas manifestações começaram do nada? De repente, num dia apareceu ou elas foram crescendo até chegar nesse tamanho? Eu acho acredito. que um dado importante que foi falado da ausência dos governadores, que é um outro recado de ontem, ele é explicado muito pelo Datafolha de ontem. O Datafolha pesquisa traz falando que 61% dos brasileiros são contra um perdão total ao Bolsonaro. Eu acho que existe sim esse sentimento. Eu acho que a maioria da população não quer um perdão pro Bolsonaro, quer um julgamento justo. Então não é contra a anistia. A maioria quer um julgamento justo, que é diferente de simplesmente perdoar. Gente, eu vou parar por aqui, sabe por quê? Senão a gente vai ficar na briga de quantos tinham, se era 37, se era 25, se era 50 mil. Que eu acho que nesse momento não é tão relevante assim. Tem outros temas importantes pra gente debater. Vamos lá?